Pastor Fábio, Eu Acredito Podcast, toda a galera que acompanha esse grande podcast no Brasil. Aqui, Pastor César Cavalcante. Tem uma novidade para vocês. A Faculdade Teológica Bethesda, da FTB, entrou na Black Friday. Sabe o que isso significa? Que agora você consegue fazer os cursos da FTB com até 90% de desconto. Você já conhece o material didático da faculdade, você já sabe os diferenciais, a FTB tem audiobook, mentoria teológica, tutoria, estágio supervisionado, tantos diferenciais que não dá para falar aqui em tão pouco tempo. Mas agora, eu quero dizer para você que é possível se inscrever na faculdade, fazer o curso de teologia, alcançar a sua formação, pagando com até 90% de desconto. Essa promoção é limitadíssima Black Friday e para participar é só entrar no grupo do WhatsApp. Lá no grupo a nossa equipe explica como vai funcionar e também você vai concorrer a um iPhone 17 Pro participando da Black Friday 2025. Não é só isso não. Além do iPhone, você também concorre a uma viagem para Israel com tudo pago. Se você quer estudar a teologia de quebra e ainda sair ganhando, essa é a única oportunidade que você tem. É só clicar no link aqui da descrição do vídeo e participar do grupo exclusivo. Assim que encher o grupo, eu explico como funciona. Te vejo daqui a pouquinho lá no grupo. Pastor Cardoso, seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Glória a Deus, Fábio. É uma honra estar aqui novamente. Creio que vai ser um tempo de muita qualidade. Tem muita coisa acontecendo, né? Tanto no meio gospel como no Brasil. E é bom alertarmos as pessoas, né? Eu não chego ao nível do Daniel Lopes. O cara é bom demais, né, cara? Não, tu é melhor. Sério. Tu entrega com mais alma, né? O Daniel Lopes eu gosto muito, mas eu acho ele meio robótico. Eu tava conversando até com um rapaz sobre isso. Eu falei, se ele usasse mais a Bíblia no que ele fala, ia linkar mais as coisas, né? Sim. Mas é muito bom, o cara é bom. Ele é bom, ele tem muita informação, né? O pessoal compara ele com o Mastral. Sim. Ele é o substituto do Mastral. Se ele não existisse, quem seria o substituto do Mastral seria o Cardoso. Jamais. O Mastral, né? Até hoje existe um mistério em sua morte, né? É claro que diante do fato de tudo que ele viveu e quem ele atacava, muita gente diz que ele foi assassinado, né? Mas houve muito tabu em cima da morte dele, não se ouviu mais falar, né, o pós a morte. Só que são coisas que só a eternidade para revelar o que aconteceu dentro daquela mata, né? Só o céu pode revelar. Mas que né? ele já estava depressivo, todos sabem disso. Parece que já estava com problemas familiares, Sim. A família desestabilizada também, né? Sim. E aí existe muita coisa por trás do Mastral, né? Diz que todos os livros, Filho da Luz, Filho do Fogo, não foi ele que escreveu, foi a ex-mulher. Né? Tinha aquela polêmica que ele era o filho do Michel Temer. Sim. Também. Então se criou muita polêmica em cima do nome dele. Era um cara muito bom. Mas né, teve a questão do Vini, o Vic Vanilla, né? Vic Vanilla, que se aproximou dele. E agora foi embora também. Foi embora, não aguentou a pressão, né? Porque disse que o Mastral estava recebendo muitas ameaças. E Sim. o Vanilla, eu acho, se aproximou dele, disse também que estava recebendo muitas ameaças. O Vanilla, diz que ele não tirou a vida. Que ele foi assassinado. Mas Aí o Vanilla foi embora, dizendo que poderia acontecer com ele a mesma coisa que aconteceu com o Mastral. Na realidade, eu vou dizer assim, a minha visão do Vic Vanilla lá é que ele tentou emplacar no gospel e viu que não foi. O povo também não é besta, né? Não houve conversão e nada, só no conhecimento que ele tem da cabala, judaísmo e Bíblia, não é suficiente para se transformar num pastor. Ele achava que ia abrir uma igreja e ia explodir. Que foi ele até falava quando estava na religião luciferiana, né? Que quando ele quisesse se tornar um pastor, tal, a igreja dele ia bombar. E não aconteceu isso. Não aconteceu, porque ele próprio preparou o povo para não engolir o que ele estava. E tá lá, eu acredito que ele tá ali na Argentina, né? Não, na Argentina? Eu acho que era em outro país mais distante. Só se ele saiu, mas ele tava ali onde tem o gelo ali na Argentina e tal. E tá lá fazendo vídeo ainda, né? Mas muita gente fala comigo isso. Você não tem medo? É que a questão também do que a gente fala,
Ataca, claro, fala do mundo espiritual, fala de coisas, abre a realidade, a mente das pessoas abre sobre algumas coisas que você... Que se, é só ligar os fatos que você vê que é uma realidade. Mas é só Deus que nos esconde, né? Mas nisso aí tem duas coisas, né? Algumas previsões, eu não gosto nem dessa fala, previsões que dá mais pro lado de outra religião do que em si para o evangelho, né? Mas muitas previsões feitas pelo Mastral está se cumprindo, né? Sim. Está acontecendo. Sim. E outra coisa, a questão do Vanilla, ele, após ter anunciado que tinha se convertido ao cristianismo, ele não voltou mais a trabalhar ali como luciferiano, a questão das magias, né? Para quem acompanha, ele vive falando mais de Cristo e tal, é claro, usa umas expressões pesadas. Mas ele tem, ele é enoquiano, eu vi ele mostrando lá alguns quadros, ligações, invocações de anjo. Tipo, mudou a roupagem, tipo assim, não trabalho com o demônio, agora vou trabalhar com o anjo e tal, e um negócio meio místico, sabe? Que é cabala. Não tem envolvimento com cabala. As pessoas só têm o lado, por exemplo, os pastores cabalistas, que nós temos muitos pastores cabalistas, eles só trabalham com a cabala. Você sabia que tem a cabala negra? Eu fiquei sabendo disso, né? Que até muitos magos judeus usam a cabala negra, né? E é muito forte isso, porque você sabe que toda essa visão vem de Esaú e Edom, né? Porque as esposas que Esaú casou, o irmão de Jacó, eram edonitas. E eram eles, meio que a origem dos Illuminati. Olha só. E isso é tão tremendo, isso é tremendo, né? Porque quando você pega a questão, quando Jacó vai se encontrar com Esaú, ele manda um monte de presente. E se você pegar a fala de Esaú no texto, Esaú diz, mas não precisa. Ele ficou sem herança. Quem é que herdou a bênção de primogênito? Foi Jacó. Ele não tinha. Então, da onde veio a riqueza dele? Veio das esposas, que é de Edom. E se você pegar isso na Bíblia, você vai ver vários textos da Bíblia falando de Edom, que está ligado a Esaú. Malaquias disse, eu amei a Jacó e me aborreci a Esaú. Hebreus capítulo de número 5, eu acho, também fala sobre essa questão, volta à profecia de Malaquias. E os edonitas eram os satanistas e eram eles que dominavam o comércio e tudo nos dias. E aí se você pegar a história dos edonitas, tal, vem até Macabeus. E isso quem comenta isso é Flávio Joséfo. No período Macabeu, que é no período interbíblico, os judeus fizeram com que os edonitas se convertessem ao judaísmo. E nos dias de Jesus, por exemplo, Herodes, que mandou matar as crianças, era edonita. E já havia edonitas que já eram judaizantes. Porque são irmãos. Você está entendendo? Sim. Esaú. Só que a linhagem edonita, isso é muito forte. A linhagem edonita, Edom vem da palavra vermelho. Esaú vem da palavra vermelho. E Edom vem de satanismo, ocultismo, e vem toda uma questão envolvendo. E muita gente atribui a origem dos Illuminates a Edom, aos edonitas. Por quê? Aí vem a família Rockefeller. Olha só. O nome Rockefeller é um nome alemão, que é vermelho. E o brasão, veja, o nome do Rockefeller não era Rockefeller, ele atribuiu isso a um escudo lá, que tinha um sexagrama, que é a estrela de Davi, e a questão do vermelho. Então, Rockefeller significa vermelho, escudo vermelho. Então, veja, quando você pega, ali na história dos Macabeus, a linhagem de Edom entrou no judaísmo, trazendo a cabala negra. Caramba, não sabia disso não. E aí vem, olha só como é um negócio que... E é interessante, porque tudo está em Gênesis. É por isso que pra você entender o Apocalipse, você tem que entender Gênesis. E qual é a ideia de Edom? É afastar o mundo totalmente do cristianismo e entregar o mundo a Lúcifer. Isso é forte, hein? Só que eles estão infiltrados aonde? Na igreja.
No judaísmo, no cristianismo, tudo que você possa imaginar. Até um pastor, o apóstolo Heleno Bezerra, ele falou que o fervor espiritual de muitas igrejas estão se acabando por causa da filtração da maçonaria dentro das igrejas. Meu Deus, lá vem você. Acredita nisso? Sim, mas não tem como. Mas isso... Não, e outra, mas daí você pega a origem da Porque maçonaria... a maçonaria é um braço dos Illuminati, né? Sim, porque a reunião lá em Baviera, eu tive lá, no berço Illuminati. Eu fui lá na cidade que foi feita. Eu fui na loja maçônica que foi feita a reunião. Tá lá só a fachada, só que tem por trás um negócio assombroso. Tanto subterrâneo, que diz que eles fazem reuniões, como uma fachada lá. Então, o que acontece? A reunião Illuminati, ela começou por francos maçons, de uma ideia que são judeus edonitas. E os judeus edonitas são da Cabala Negra. E existe a cabala branca? Como se diferencia? Porque a cabala usada pelos cristãos... Pelos cristãos? Que tem muito pastor cabalista, é isso que eu tô falando. Então, você vê que tem muita igreja judaizante já. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu sempre digo, a maioria dos pastores que eu conheço que virou judeu messiânico, muitos acabaram negando o Cristo. Esse é o fim. Então veja que há uma infiltração ao esoterismo, que é o que o Vanilla usa. Esoterismo, cabalística, enoquiano. Mas a cabala é má? É ruim? Se você souber filtrar, é interessante. Agora, eu digo que nem todos têm a maturidade de filtrar o bom, porque tem muito ensinamento cabalístico que é maravilhoso. Só que o cerne de tudo é mística. Gera muita mística. E a cabala negra é invocação de espíritos e satanismo. Que eu vou dizer que pode ser pior do que macumba. Isso arrepia, né? Essas coisas aí que a gente vê de terreiro, essas coisas não... Se você pergunta para um judeu, vamos falar da cabala negra, ele nem quer tocar no assunto. Que é muito pesado. O Leonardo Silva, um hebraísta que sempre está em Israel, ele veio aqui, ele disse que você andando em algumas regiões lá de Israel, é comum você ver alguns magos judeus entrando dentro de caverna para fazer invocações usando a cabala. Que é a negra, lei. Eu não sei qual é, se é a negra ou branca, né? Porque tudo que se refere a negro parece que é ruim, né? Por isso que o pastor Zé Wellington falou que preto é o capeta, né? Dando a ideia de trevas. Por que será, né? Não era a branca que deveria ser ruim, porque a negra tem que ser ruim. Infelizmente, por exemplo, você vê o neutro, fio neutro, só para você ter ideia, que isso é uma linguagem preditiva, tá? Tudo que vem do negro vem do âmbito negativo. E quando você pega toda a ideia, até do fio de luz, neutro é o negativo, o preto. Então, veja, tudo tem uma ligação. É uma mensagem contra mesmo. A mente da população foi programada para isso. Você está entendendo? Sim. Não é uma coisa... É programado. Por exemplo, por que não se acaba com a fome da África? Porque todas as baterias de lítio, que é um veneno dos carros elétricos, descarte na África? Por que não tem saneamento básico na África? Por que não tem água potável na África? Porque eles nunca quiseram. Realmente existe poderosos no mundo que odeiam o negro. Odeia o negro. Então, isso é algo que as pessoas, se você for estudar, você fica horrorizado. Que é uma programação preditiva. É porque tudo... Ovelha negra, fala do quê? Esse é uma ovelha negra da família. Tudo que se refere ao negro, ao preto, parece que... Por exemplo, o luto tem que estar de preto. Fala de tristeza, de angústia, né? Porque a gente já nasce praticamente tendo uma aversão à cor preta, né? Porque tudo que é negativo, tudo que é ruim, se refere ao preto. Olhando isso, parece que já é algo preditivo realmente, né? Com certeza. E aí, veja, mas tentando na macumba também, que tem a mesa branca. E a mesa preta. Do espiritismo também, né? Sim, o espiritismo é branco. É a mesa... Que se você vai para não dar certo, você vai pro negro. Pra magia negra. Até dentro parece, das religiões afro também tem essa questão, né? De você...
ala branca e ala negra, Sim. preta. Ou seja, os espíritos da ala branca, as entidades da ala branca, são os bonzinhos, que faz o bem Sim. e tal, não sei o quê. Mas a ala negra já são os demônios, né? O que faz o mal. Que faz o mal. Então, isso é interessante pensar. Mas voltando aqui à questão do Mastral, do Vanilla, e agora do Daniel Lopes, e também do pastor Cardoso, é interessante nós pensarmos que o Mastral recebeu muitas ameaças pelo que ele entregava dos bastidores do mundo, né? O Vanilla também disse que recebeu ameaças por conta de falar demais, entregar muitas coisas que acontecem dos senhores do mundo. O Daniel Lopes também parece que recebe muitas ameaças pelo fato de estar expondo muitas coisas dos senhores do mundo. O pastor Cardoso fala muito a respeito dos bastidores dos senhores do mundo. É ameaçado de alguma forma? Tem medo, pastor, dessas ameaças, do que pode acontecer contigo? Eu sempre digo, se eu for preso, cuide da minha família. Eu falei muito isso já em live. Se eu for preso, se criar alguma narrativa ou acontecer algo comigo, eu falo para cuidar da minha família. Porque eu acho que é uma missão você falar. Eu sofro muito ataque espiritual, tanto eu como os meus filhos. Mas eu vejo que há uma proteção, a blindagem de Deus, né? Eu também não brinco com essas coisas. Eu tenho um grupo de intercessão que estão comigo aí há 4 anos, é um grupo de WhatsApp. E, por exemplo, qualquer coisa que a gente vá fazer, por exemplo, você foi comigo lá para o Amazonas, eles começam a orar antes da viagem, só termina quando eu volto. Só que eles não param de orar pela minha vida. E isso foi uma estratégia que Deus me deu, né? Porque tem dias que o negócio fica tumultuado espiritualmente. Então é só debaixo de muita oração. Aí jejum todo mês, a gente tem isso já virou hábito, todo mês fazer um propósito de jejum, que também te fortalece espiritualmente. Porque é aquela coisa, macumba não pega em crente. É ilusão. Pra você ter ideia, ontem, é bom falar sobre isso aqui. Ontem, por exemplo, eu expulsei um demônio no Canadá. No Canadá? Canadá, no telefone. O que aconteceu? 20 anos. Você lembrou, né? Você lembrou? Do quê? Do pastor Que amigo mandou... nosso que estava orando lá no Amazonas para expulsar o demônio e era legião. Aí ele pediu para um amarrar no rabo do outro. É? Aí você falou agora que eu lembrei. Agora, veja, a mulher 20 anos na igreja, batizada no Espírito Santo. Eles andaram muitos quilômetros, porque onde eles estão no Canadá não tem igreja brasileira. E o que acontece? O pastor começou a falar com o marido dela, do nada o demônio pegou ela e não saiu mais, tá? Aí eu fui na origem. Eu falei, você já foi de terreiro? Já foi de centro e tal? Ela falou, eu tinha ataque epilético quando era criança, minha mãe me levou no centro espírita, e aí eles pediram para mim tomar passe, e eles me deram um líquido para mim beber. Aí eu comecei a orar, falei, demônio, sai de sua mulher. Na hora deu ânsia. Ela já foi pro banheiro. E aí a gente orou, e aí eu peguei e falei com ela, pra ela combater na mente aquilo. Agora, veja, 20 anos na igreja. Não é 10 dias. Então, quer dizer, demônio prega em crente fiel. Então, o diabo trabalha dentro de legalidade. Então, o que acontece? Se a minha imunidade espiritual estiver baixa, pode haver ataques, pode haver depressão, pode haver pressão, pode haver um monte de coisa. Então, todo mundo que trabalha com isso precisa ter um revestimento além da busca pessoal. Tem que estar com pessoas que estão no mesmo espírito combatendo o mal. É necessário, então, estar revestido em Deus, né? Guardado, sim, protegido, através de intercessão. De oração. De oração. Constante. Até o livro dos Salmos, número 91, dá um requisito para você não ser atingido, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Se não estiver no esconderijo do Altíssimo, se não estiver protegido pelo Onipotente, não tem descanso. Vai vir 1.000, 11.000 e o cara vai cair. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à sua tenda para aqueles que estão no esconderijo de Deus
e sendo protegidos pelo Todo-Poderoso. Mas se não tiver no esconderijo de Deus, sem a proteção do Todo-Poderoso, ele é uma pessoa vulnerável a todas as obras de macumbaria e feitiçaria. É por isso que Sim. quem trabalha com libertação, Sim. trabalha nessa área de geopolítica, às vezes desmascarando Mostrando. o mundo espiritual, precisa estar muito preparado, né, pastor? Com certeza. Não pode vacilar. É isso aí. Pastor, a gente vai entrar em uns assuntos muito Sim. fortes aqui, mas antes, como a gente falou da cabala e o senhor disse que faz invocação de espírito, ó, chega a arrepia. Ui, meu Deus do céu, misericórdia. Tem um assunto que eu quero saber a sua opinião bíblica. Quando a feiticeira leva Saul para consultar o Não, profeta... Saul foi, né? Saul foi até a feiticeira, né? Para consultar Samuel. Consultar Samuel, porém Samuel estava morto. Eita, lá vem. Aquele texto ali, pastor, é Samuel que é invocado dentre os mortos e aparece? Ou foi a visão de Saul que viu Samuel, mas ali poderia ser uma entidade? Me ajuda aí. Ali é entidade. Porque aí não que você pegou meio desprevenido, mas tem um texto de Jó e tem um texto de Isaías, que de lá eles nunca saem após a morte. Então não tem como voltar dentro desse princípio por invocação de homens. Principalmente de uma feiticeira. De uma feiticeira. Então não existe essa ideia de voltar. Ali foi um espírito. E é um texto isolado. Você não pode, né? Por mais que tem muitos agora teólogos afirmando que você não pode dizer que um versículo só não forma uma doutrina. Mas a sustentação de uma doutrina é 2 versículos bíblicos. Você não vê isso em nenhuma outra parte da Bíblia. Então você pode refutar como demônio. Então ali não foi o próprio Samuel que veio. É totalmente diferente. Aí veja bem, quando Jesus foi conversar com Moisés e Elias, ele estava na dimensão da terra ou no sobrenatural? No sobrenatural. Ele não estava na terra. Então veja bem, ele se transfigurou. Então ele entrou, foi Jesus que entrou em outra dimensão. Você está entendendo? E Saul estava desviado e rejeitado por Deus. Acabou vendo uma entidade e confundiu como Sim, Samuel, seria isso? E aí quando você pega, por que ele chamava Davi para dele harpa? Tava possesso. Tinha uma opressão sobre ele. Então veja, existe toda essa questão que era demônio. Não tem como nenhum morto voltar à vida. E isso pode acontecer também, essas invocações, através da cabala, né? Pode ser que a Sim, feiticeira ali é a mesma coisa teria que usado a cabala, né? na realidade, toda a origem, por exemplo, a gente está falando de algo lá de Edom, dos satanistas, que já dominavam o comércio, dominavam um monte de coisas, Esaú já era rico, e os edonitas se converteram ao judaísmo no período macabeu. E quem falou isso foi Flávio Josefo. Então, veja bem, uma linhagem satânica se infiltrou no meio judaizante. Os judeus rejeitam isso porque diz que não há pregação de judeu para alguém se converter. Mas nesse período houve, porque está registrado por alguém que eles consideram que é Flávio Josefo. Então, veja bem, a gente tem uma linhagem, e aí você vê, dali, na realidade, a origem de todas as religiões é Babel. Babel que surgiu o espiritismo através da morte de Tamuz, invocação a espíritos, necromancia, consulta mortos, invocação a espíritos, a torre era alta, astrologia, numerologia, veio a cartomancia, veio o zodíaco, tudo em Babel. E quando Deus dispersa Babel ali, que faz a confusão das línguas, as pessoas levaram os deuses para as suas regiões. Entendeu? Então a origem é Babel. Então só se modifica. Por exemplo, quando você pega sobre Semaríades, que é a rainha dos céus, Semaríades é Maria. Troca-se de figura, você tá entendendo? Mas a invocação é a mesma. Olha só. E aí você vê que Semaríades é a estátua da liberdade. Que forte isso aí, né? E é cultuada dentro da maçonaria. A Semaríades, na Igreja Católica vai ser a Maria, né? Isso. E no Candomblé é Iemanjá. Você tá entendendo? A Jesus, vai por mudando exemplo, o nome. Jesus, por exemplo, no Candomblé é chamado de Oxalá. Que é uma... Então, veja bem, tudo é uma idolatria. Essa é a ideia. Só que existe uma origem. Então, como existe um satanismo que começa ali, vamos puxar Edom novamente, que dá origem a toda essa ideia iluminista, essa questão, ela entra e se filtra.
Então, veja bem, tem muitos pastores lendo livros de autoajuda de pessoas também que invocam espíritos. Então, tem alguns pais aí, gurus que eles chamam de livros de autoajuda, que está dentro de linguagens coach, que quem deu esses livros aos escritores, eu não me lembro o nome agora, eu vi algo sobre isso, foi um espírito. Olha só. Um demônio que vinha falar com o escritor. E eles estão sendo lidos e propagados dentro da igreja. Esoterismo e miticismo religioso. Entendeu? É Ele se comunismo infiltra, também, né? Já envolve o ecumenismo. através do que está se pregando. Ou através da literatura. É por isso que a gente está vivendo dentro desse evangelho sem discernimento. Eu tenho batido nessa tecla há muito tempo, Fábio. O que a igreja mais precisa hoje? Dons espirituais. Existe um dom que está ligado à palavra, que é a palavra da ciência, a palavra da sabedoria e discernimento de espírito. O que mais a igreja precisa hoje é discernimento de espírito. Como aconteceu em Camboriú agora, né? Sim, aconteceu agora recente. Eu acho que o evento da UMATS Camboriú, o Jefferson da dupla Jefferson Suelen estava para pregar, ele ia fazer a leitura da palavra e teve um homem que tinha uma profecia, uma suposta profecia em seus lábios, que começou a profetizar lá no pavilhão de Camboriú. E na proporção que ele foi profetizando, o Jefferson esperou, e aí de repente o Jefferson falou: irmãos, a maior profecia agora é a palavra. E aí tiraram aquele homem do púlpito. Então existe até alguns pontos aqui para a gente conversar sobre isso, né? O que mais vale? A profecia da palavra pregada ou o dom de profecia? Então assim, eu, pastor Carlos, que sou pregador. Se alguém se levantar em profecia na hora da palavra, se eu estiver pregando, eu mando sentar. Mas não seria ignorância? Não é ignorância. A maior profecia é a palavra. Mas a pessoa está emocionada. Mas a partir do momento que o senhor faz isso, tem muita gente leiga que vai ter Sim, vai dizer que é frio, arrogante. Não, mas a maior profecia é a palavra. Então, assim, eu acredito, né? Eu não todas as vezes que eu vi o menino... É Jefferson, né? É o Jefferson Rodrigo. Agora é pastor, né? É pastor Jefferson. Então, assim, eu vejo ele como um menino de Deus. Sim, sim. Cheio de Deus. Então, se ele teve discernimento que aquilo não provinha de Deus, ele pregou a palavra. E é um detalhe muito importante, porque eu estou vendo muita gente porque falando... eu acredito que o menino ficou iludido com a imagem que foi escolhida, que ele fala, né? Da mão de um pacto que estava... A arte do evento, de divulgação do evento, né? Ele falou da arte e tal, transformaram meu altar. É aquilo que a gente Falaram sabe, do né? político no altar. Político, né, no altar, questão de que a igreja virou um... Não precisa ser um profeta. Espetáculo, né? Não precisa ser um profeta para... Né? Então, assim, a gente precisa ter discernimento. E qualquer pastor que tem conceito bíblico, naquele momento ali, ele foi muito feliz, o menino, na fala, minha visão. Eu também acho que ele foi bastante feliz, pastor. E, além de tudo, ele não pediu de forma imediata para o profeta se calar a partir do momento que ele começou a profetizar. Ele ouviu, e analisou, ele discerniu. E falou, não é Deus. Aí tem muita gente dizendo assim, se fosse bênção, todo mundo receberia. Mas porque foi cajado, porque foi correção, aí o profeta é considerado como falso. Mas vem cá, gente... Eu não conheço o rapaz que foi profetizar e eu também não quero fazer comentários levianos aqui a fim de abater. Pode ser um novo convertido. Que Deus venha tratar ele e ele venha crescer. Pode ser um novo convertido que está buscando, está empolgado, está emocionado. Mas, gente, ele se engasgou para entregar a profecia, ficou sem nexo. Eu acredito que quando Deus usa uma pessoa... Essa é lindo, né? Quando Deus usa, a igreja cala. Quando você vê que é Deus mesmo. Eu já vi. Agora, eu já vi Deus falar no meio de uma mensagem. Diferente. Porque o negócio você treme. Vou repetir um assunto aqui. Diferente de quando o pastor, pai do pastor Wesley, pastor Nelson, profetizou daquela vez lá pro pastor Reuel. Tu viu, né? Lembra? Apesar que ali há controvérsias. Porque ele era um opositor à família Bernardino. A liderança do Reuel. Então ele tinha algo no coração. Mas se cumpriu não? Mas ele tinha algo no coração e que todos sabiam que poderia chegar nesse fim. Que chegou, né?
Eu digo sempre, a igreja de Camboriú é muito crente. O pastor Cisino deixou raízes profundas naquele povo. É um povo muito bem doutrinado, muito bem ensinado. E tudo que é de engano não permanece nessa proporção. Então, eu acredito que o coração do pastor Reuel não estava alinhado ao projeto Gideões e Igreja. E por isso Deus permitiu que ele fosse tirado. Então, existia muita coisa, mas podemos dizer que foi Deus. Mas, por exemplo, se eu tenho algo contra você e eu profetizo contra você... É a mesma coisa do Alexandre de Moraes ficar julgando o Bolsonaro, né? Ele tem com ódio, ele tá botando sentimento naquilo. Você tá entendendo? Mas repercutiu. Por quê? O Reuel ficou pequeno, ele ficou calado. Isso é fato. Ele poderia fazer como o Jefferson. Ele era o pastor da igreja, mas ele permitiu que terminasse a profecia. Imagine o clima que ficou. Porque quando é algo de Deus, gera alegria, Fábio. Você como eu, a gente é pentecostal. Quando Deus usa alguém, você se alegra. Não gera confusão, né? Não, o povo treme. E depois, todas as vezes que eu vi Deus trabalhar dentro desse âmbito, de alguém falar em língua e outro interpretar, ou de alguém ser levantado e você vê Deus na terra, quando diz assim, diz o Senhor, a glória de Deus se manifesta na hora. Perfeito. Então, a respeito da pessoa que foi lá profetizar, eu, particularmente, não o chamo de falso profeta e também não digo que é um verdadeiro profeta. Mas eu posso dizer que é alguém que está conversando... Então? É um aspirante, um emocionado. Sim, é um crente. Porque o que acontece, Fábio? Vamos supor que o menino veio da droga e ele ora muito e não lê muito a Bíblia. Então, porque Deus é três. Deus é um ser total. Quando você estuda sobre Deus, você tem que entender que Deus é três. Deus é luz, Deus é amor e Deus é espírito. Então, quando você entra só em jejum e oração e você não tem palavra, você só entra na luz. E falta o amor e o espírito, falta equilíbrio. O espírito, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Daqui vem a questão de Deus transcende tudo. Deus não precisa nem da minha adoração para ser quem ele é. Deus não precisa de nada. Deus é Deus. Aí, veja bem, daí eu estudo o amor. O amor é longânimo, misericórdia e um Deus de relacionamento. Daí vem a imanência. Deus desceu para se relacionar conosco. Isso é tremendo. Só que Deus é luz. Luz é santidade. Então, existem pessoas que elas fecham a visão e só entram na santidade. E tudo à volta dela se torna pecado. Porque ela não enxerga o amor e não enxerga a soberania, que Deus está acima de tudo que eu posso imaginar. Então, muitas vezes é uma pessoa que está orando muito e começa a enxergar as coisas da forma dele, não numa forma equilibrada. E isso acontece muito no nosso meio, falta de equilíbrio, falta de Bíblia e falta de ter uma visão de Deus. Deus não se enquadra dentro de nenhuma religião, Deus não é religioso. Ele não é monopólio de nenhuma religião, né? Não, e nem da minha visão. E nem da... Eu não posso colocar Deus dentro da minha visão, né? Eu não posso chegar e dizer que Deus vai mandar uma pessoa que usa calça e usa brinco e vai pro inferno. Eu não posso. Então, em suma aqui, nessa questão, o pastor Jefferson Rodrigo teve um posicionamento de um homem de Deus. Ouviu, analisou e discerniu. E assim, eu digo assim, o pastor Jefferson com certeza não precisa de ser defendido, mas a gente vê Deus na vida dele. Sim, sim. Então, tanto dele como da esposa. E já houve muitas profecias ali em Camboriú que se cumpriram e teve outras que não se cumpriram. Vamos relembrar aqui, quando o Cabo Daciolo, tu lembra? Mas ali se cumpriu. Só que ele excedeu, Fábio. O Daciolo. Claro, ele mandou. Imagine, você tá. O exceder, todo profeta tem os excessos. Tem os excessos. Esse é o problema. Às vezes Deus manda falar algo e o profeta se emociona. E a Bíblia diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Sim. Ou seja, não é o Espírito Santo que é sujeito a mim. Sim. Mas eu recebo uma mensagem do Espírito Santo em meu espírito. Esse meu espírito é sujeito a mim. Eu posso apenas entregar o recado ou eu posso ser emocionado e ir além. Sim. E onde ele se excedeu? Mas você está num trabalho de missões, arrecadando dinheiro para missões. Né? E aí ele chega e manda fechar a porta, pegar todo o dinheiro da oferta e distribuir.
Não tem como, não tem Não lógica. tem sentido. E na época... E aí você vê, se excedeu. E na época, o valor arrecadado, eu fiz uma conta. Tem um valor arrecadado e lá no ginásio tinha um número específico de pessoas. Na conta que eu fiz, daria R$15 para cada pessoa do valor arrecadado. Que sentido faz? Então, é aí que tá, não tinha sentido. Então, ele se excedeu ali. Só que tem coisas que ele falou porque o Daciolo é isso. Vivia, não sei agora, né? Vivia em monte, orando, buscando, né? Tem uma visão muito boa de geopolítica, porque ele teve dentro da política, ele viu de perto. Pode ver que silenciaram ele. Ele estava falando tanto que silenciaram. Teve um dos debates e eles não deixaram de participar. A propósito... Porque ele estava expondo muito. Ele expôs muita coisa. E a propósito, o Daciolo foi um dos primeiros a viralizar em podcast no Brasil, falando sobre a redução populacional. Tu lembra? Ele fala da maçonaria, ele chegou a usar a tribuna como deputado federal, né? Então, houve os excessos. Não tem outra questão. Só que, assim, isso é muito terrível quando acontece, na minha visão. Por quê? Porque tem muito homem e mulher de Deus na Terra, muito, que muitas vezes são desconsiderados por causa dessa meninada, que se acha profeta. Então tem que, né? Existe uma escola de profeta, existe uma vida com Deus que você vai galgando. E tem muita gente que Deus usa mesmo. Tem. Existe e quando é Deus, você sabe que é Deus. Treme, a igreja é existe uma outra profecia que houve lá nos Gideões também, de um profeta que disse que Deus estava acrescentando 15 anos de vida ao pastor Cisino Bernardino. E não durou. Emocionados. Né? Emocionados. E isso pode acontecer, né, pastor? Sim. Isso pode acontecer. Falta de discernimento. A gente sabe que enquanto tiver gente, né, você tem que ter sabedoria. Agora, que Deus guarde o menino, que ele venha aprender diante de tudo isso. Não, se Deus entrega algo para ele, que ele não venha se calar, mas com discernimento. É que na vida a gente nunca perde, né? Ou a gente ganha ou a gente aprende, que através disso ele possa aprender, se deixar ser usado por Deus, continuar buscando a Deus, continuar buscando os dons de Deus e usar os dons, mas com inteligência, né? Conforme o apóstolo Paulo disse que o nosso culto deve ser racional, deve ser com conhecimento e com entendimento, né? E nós precisamos disso. Com certeza. Pastorzão, tem muita coisa acontecendo. Tem muita coisa acontecendo no Brasil e no mundo, né? E o senhor já falou algumas vezes aqui sobre armas nucleares. Dentre tanto, tem uma chamada... Nuclear não, né? Armas biológicas. Armas de mudança climática. Armas ARP, de... né? ARP, né? Arma nuclear, aquilo que acaba com tudo, né? Mas é arma de mudança climática. Arma de mudança climática. É uma arma que existe. E houve agora algo aqui no Paraná, em Rio Bonito do Iguaçu, que muitos que trabalham dentro da geopolítica, que fala sobre conspiração e tal, fala que não é natural ter um advento deste no Brasil, uma espécie de ciclone que devastou 90% da pequena cidade Rio Bonito do Iguaçu. Seria algo pelo ciclo da própria natureza ou essa arma ARP aí está sendo usada no Brasil? Então, primeiro a gente tem que entender que estava vendo a COP30. A COP30. A COP30, ela fala do quê? Mudanças climáticas. Verdade. A agenda era para arrecadar 1 trilhão e 600 bilhões de dólares. E eles não arrecadaram. Não arrecadaram. Foi um fiasco. Flopou. Não veio. Não teve 70 líderes mundiais de expressão no Brasil. Na Arábia Saudita teve mais de 100, quando teve a COP lá. E uma das coisas da COP que chocou, tá? Isso até eu, que estudo sobre isso, foi uma carta que Bill Gates mandou, que é melhor focarmos em pobre, olha só, em pobre, do que na questão climática. Então, veja... O Bill Gates, ele é eugenista e ele era um dos cabeças da agenda climática. E isso está comprovando duas coisas, Fábio. Primeiro, a fala do Trump na ONU esse ano. Trump falou que não existe aquecimento global. E outra fala de Elon Musk,
nós estamos entrando na era glacial. Você repara que nós já estamos no meio de novembro e está frio? Sim, verdade. Não é normal. Por quê? Porque a Terra está esfriando. O Polo Norte ganhou bilhões de toneladas de gelo. Como é que o mundo que está em aquecimento vai produzir tanto gelo? Aí eles criam narrativas para explicar. Então vamos para a COP para depois entender. Porque o que aconteceu foi exatamente na COP. Uma catástrofe climática que era para chocar. E eu acredito que era para ser uma proporção maior e não foi. Então veja bem, a COP30, as pessoas podem chamar de negacionista, esse negócio de salvar o planeta. Não é. Simplesmente as ONGs. Então imagine que aqui em Curitiba, vamos colocar aqui, tem um monte de pinheiro, não tem? De tirar pinhão? Sim, tem bastante. Imagine que o Ministério do Meio Ambiente, a Marina Silva, recebe da Inglaterra $1 bilhão para preservar o pinheiro e não pode mais derrubar nenhum pinheiro. Automaticamente o governo vai e fecha tudo. E se derrubar, você vai preso e tal. É o que está acontecendo com a tilápia em Santa Catarina. O governo Lula proibiu a produção de tilápia. É um absurdo, porque é um peixe internacional. Não, é porque a tilápia está vindo de outros países. Então, assim, existem coisas que as pessoas não analisam. O que é a preservação da natureza? É a preservação da riqueza para o dono. Então, a preservação da Amazônia é a preservação do nióbio, é a preservação do grafeno, é a preservação do ouro, preservação da água potável, preservação para que ninguém toque. E eles vão autorizando explorar determinada área que vai gerar lucro para o dono daquilo ali, que já não é o Brasil. Não é o Brasil. Quem é o dono disso? Né? Aí você pega os Rothschild, Rockefeller, família Morgan, os oligarcas mundiais que são donos. Então, eu preservo para o povo não entrar. E o governo Lula e a Marina Silva foi colocado exatamente para isso. Eles estão tirando um monte de gente. Em Roraima, eu vi agora vídeo de pessoas que estão lá desde 85, outros estão desde 90 dentro da terra. O governo está indo lá e mandando sair, dando 30 dias para as pessoas sair. E se não sair, eles entram e queimam tudo. Se tiver maquinário, vai queimar tudo. E a pessoa é obrigada... Imagine, você está dentro da tua terra trabalhando, produzindo, você é obrigado, porque se transformou em área de preservação. Ou eles vão ligar isso à área indígena ou área ilegal. Então, o que está acontecendo? Uma preservação da riqueza, que são os minerais que a América e a China estão atrás, para eles extrair e o povo não ter acesso a esse monopólio. E no meio disso... né? Que você vê que eles geram uma catástrofe. A catástrofe foi gigantesca, porque a catástrofe, a gente foca em Rio Bonito, né? Sim. Que foi 90% da cidade, mas uma semana antes teve uma catástrofe aqui perto de Maringá, ali não sei a cidade ficou 6 dias sem luz por causa de uma tempestade. E começou o granizo, sempre começa pelo Rio Grande do Sul. Então sempre parece que eles mandam uma onda de ar que entra pelo Rio Grande do Sul e sobe, pode ver. Porque pegou Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Não parece algo programado, parece que pegou uma reta e foi levando granizo, tempestade e vento. Então, é muito fácil as pessoas entenderem isso. Por exemplo, é só vocês pesquisar. Quem é que faz chover em Dubai? É chuva artificial. Eles fazem nucleação, jogam um gás na atmosfera, forma-se nuvem e chove. Porque lá não tem chuva? Não tem chuva. Aí você pega a China. As pessoas têm que estudar isso aí. A China está fazendo o deserto florescer. Eles estão jogando essa bomba, eles nem usam avião, eles jogam umas bombas na atmosfera, forma a chuva e o deserto está florescendo. Mato Grosso do Sul tem nucleação, que é o quê? Os fazendeiros... para que se não tiver chuva, eles produzem a chuva sobre a lavoura. E é só eu ser inteligente. Se eu pegar uma quantidade 1000 vezes maior do que eles utilizam para pouca chuva, o que eu gero? Uma catástrofe. Você está entendendo? Sim. Aí no Brasil, as antenas HARP estão no Maranhão.
Na América Latina tem na Bolívia, lá nas alturas. Então, essas antenas ligadas com os rastros químicos, não tem aquele... De vez em quando você olha para o céu, você parece que os aviões deixaram tudo desenhado no céu. Aquilo ali é rastro químico. Há uma reação química sobre isso que é batata. E o que eu digo assim, existe outra questão. Primeiro, eles queriam gerar algo para chamar atenção, e eles já criaram uma narrativa que isso vai começar a acontecer muito e tal. Só que presta atenção. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais e São Paulo são de direita. São. E é onde mais estão sendo atacados. O governo Lula gastou mais de 220 milhões no barco, no iate. E mandou 15 milhões para Bonito, para Rio Bonito. É um absurdo isso, né? Que bonito. Você tá entendendo? Eles odeiam. E é o governo dos pobres, né? Eles odeiam. Principalmente Santa Catarina e Paraná, porque o Ratinho Júnior tá fazendo um negócio anormal no Paraná, né? Ele já pagou toda a dívida do Paraná. Ele tem dinheiro hoje para pagar toda a dívida externa do Paraná e sobra 7 bilhões em caixa. Tá diminuindo o IPVA, né? Agora, próximo ano. Mandou asfaltar todas aquelas ruas de agro. O senador Sérgio Moro, aqui no Paraná, tá buscando todos os prefeitos corruptos. Tem prefeitos que estão sendo presos aí por esquemas de corrupção. Então, veja, incomoda o sistema. Santa Catarina nunca teve um governador de esquerda. Que eles dizem, né, que é o estado mais de direita da nossa federação. Então, o que acontece? As pessoas falam, é loucura isso. Não é loucura. Não é loucura. Então, existe armas e mudanças climáticas. Eles podem gerar catástrofe em qualquer lugar. Eles miram o lugar, soltam e pronto. E acabou. E eu, na minha visão, era para ser muito maior do que foi. pastor, então, fenômenos como este podem ter sido produzidos? Muitos. Lembra do terremoto no Irã? Não, na Turquia, que destruiu a Turquia? Não existe epicentro daquele terremoto. Aquilo lá foi criado. Mas não pode ser um fenômeno da própria natureza? A ciência, se fosse um fenômeno, a ciência teria como explicar. E a ciência não explicou o que aconteceu na Turquia. Porque lá todo terremoto tem epicentro. E ninguém descobriu o epicentro daquilo lá. É como que se a Terra, em vez de tremer, ela abrisse e fosse para o lado. E eles ficaram assombrados, porque eles não descobriram. Então, existe. Na época, Erdogan estava se levantando contra alguém. Eu não lembro quem, que eu me lembro que eu falei sobre isso. E não pegou bem. Então, quer dizer, eles utilizam-se, e existe algo muito polêmico, e desapareceu da internet esse vídeo. Existe um vídeo de uma política do Japão, falando que eles iam ceder alguma política dos Estados Unidos, porque senão eles seriam destruídos com catástrofe natural. Esse vídeo desapareceu da internet. E eu tô dizendo algo que eu vi esse vídeo. Que, então, eles utilizam-se de arma para controlar governos, que não se submetem. E o Brasil está alinhado a uma ordem maligna. Então, eles querem e utilizam-se de força. Na minha visão, eles queriam criar uma narrativa muito forte, como tá, pode ver que a mídia começou a falar que... seja sincero, você já viu tornado no Brasil? Não. O Brasil tem a Cordilheira dos Andes aqui, que bloqueia o Brasil de ter catástrofe nessa proporção. O que a gente está vendo no Brasil só se via nos Estados Unidos. Mas será que existe uma tecnologia para produzir terremotos também? Com certeza. Com certeza. Principalmente no oceano. Nossa. Porque tsunami, míssil, né? Mísseis. Míssil joga no... A partir do momento que você joga míssil no oceano, isso acaba refletindo em toda as cidades adjacentes, né? E a agenda climática, Fábio, é muito importante frisar assim. O que a agenda climática faz? A agenda climática dá autoridade aos governos para exterminar a humanidade. A agenda climática é a agenda de despovoamento da Terra. Redução populacional. É só você perguntar... Pergunta numa igreja, quando você for pregar, quem aqui é culpado pelo aquecimento global? O que as pessoas respondem? Todo mundo vai levantar a mão, né? Sou eu. Quando você aceita que você é o culpado pelo aquecimento global e eles querem salvar o planeta do aquecimento global, para salvar eles precisam exterminar quem?
quem é o culpado da perdição do planeta, né? É simples assim. Então você está dando uma autorização a eles a extermínio global. Você está entendendo? Agora veja bem, a arrecadação climática da COP30 é 1 trilhão e 600 bilhões. Isso geraria o saneamento básico e água potável, água encanada, por exemplo, na África. Eles nunca quiseram resolver esse problema. Nunca quiseram. Então, falta de saneamento básico polui o planeta. A Organização das Nações Unidas também recebeu proposta do Elon Musk, né, para acabar com a fome mundial. Quanto é? Só me falar. Só que ele queria o recibo. Só queria o recibo. E aí, por não ter a garantia... A ONU falou que não teria recibo. O que eles queriam fazer com o dinheiro do cara, então, se não fosse dar o recibo do que estava fazendo com o dinheiro dele? Mas eles não têm interesse nenhum. Eles não têm interesse de acabar com a fome, né? Eles, com o dinheiro que foi gastado entre Rússia e Ucrânia ali, já acabava com os problemas de fome no planeta. Não, você pega agora aqui, quanto gastaram na COP30 que o senhor falou? Só no iate foi 230 ou 225 milhões. Imagina 230, 225 milhões. O que dava para fazer com esse dinheiro no Brasil, cara? Aí depois fala que o Brasil está em crise econômica, né? A inflação fica lá em cima. Não é essa a informação. Eu não sei quanto foi gasto. Tinha visto também. Mas tem o valor gasto na COP30. Deixa eu procurar aqui, ó. Tá lá no portal da transparência. Ainda eles mostram para nós aonde tá. Mas... Aqui, ó. Até o momento, a presidência da República já desembolsou o equivalente a 382 milhões para a realização da COP30. E o iate, o Lula botou sigilo do gasto do iate dele. Cara, ele botou sigilo. Que era o cara... Você lembra do debate? Nós não vamos colocar sigilo em nada. Ele colocou sigilo até da conversa da JBS com os Estados Unidos, que... É outra questão aí, mas não vamos falar hoje sobre isso. 382 milhões, cara. O que dava para fazer com esse dinheiro? Ó, tem um comentário aqui da Vanessa Alcântara. Os tornados surgem com mais frequência na região sul do Brasil, porque ali se encontram massas de ar quente e úmido vindas do norte, com massas de ar frio e seco vindas do sul. Que foi? Mas isso... Então, mas eu não posso utilizar isso e jogar algo... Por exemplo, a catástrofe do Rio Grande do Sul. Isso é exatamente o que ela falou aí. Isso tá certíssimo o que ela falou. Veio do Amazonas, ele veio, aí desceu lá embaixo e sobe. Imagine fazer uma curva assim. Quando subiu e chegou em Santa Catarina, em vez de entrar, encontrou um paredão. Tinha um paredão. Porque o Porto Alegre está muito perto de Santa Catarina ali, a divisa. Eu acho que deve dar 2 horas de viagem, 2 horas e meia. Então, o que acontece? Imagina tá aqui em Porto Alegre. O vento era para passar e entrar. Tinha um paredão aqui. E o vento voltou. E aí formou a catástrofe. No Rio Grande do Sul. E é natural? Agora pergunta para ela se é natural. O paredão. E aí, senhorita Alcântara? É natural? Então, veja bem, a agenda climática é a agenda do despovoamento. E as pessoas não enxergam. Ô, pastor, agora voltando a esse gasto aqui, eu tô imaginando, 382 milhões. Não dava para esbagaçar com a fome no Brasil? Não dava para... Não dá. Não dá, mas... Dá para fazer muita coisa. Dá para fazer escolas, dá para fazer creches. Segurança pública. Dá para comprar muito carro. Hospital. Polícia, muita ambulância. Mas tinha jogado fora. Eles estão preocupados já com reformando casa para o fim de ano, né, do presidente, da primeira-dama. E eu já disse, volto a dizer, o Brasil parece que gosta disso, brasileiro. Né? Outra, veja a narrativa, ele alugou 2 iates e o barco dele parece que tinha gastado não sei quantos litros de diesel por combustível fóssil, polui o planeta. Ele estava dentro de um iate com combustível fóssil e contratou 2 cruzeiros. Eu não sei quantos milhões de litros de diesel foram queimados e poluindo o planeta. Eles fizeram uma baita rua lá em Belém, lá, derrubaram um monte de árvore para fazer uma rodovia.
O Helder Babai tem uma Índia agora, tem um vídeo que viralizou aí na internet, ele assinando um contrato com uma mineradora na COP e a Índia gritando: vocês vão destruir a terra indígena para dar o dinheiro do Brasil para os outros. Então, veja bem, são tudo narrativas. Você está entendendo? Não existe essa ideia. Eles querem preservar a riqueza e utilizar dessa narrativa do aquecimento global para criar políticas de extermínio e domínio, de impor medo e extermínio em massa. E isso é triste, né, pastor? Porque ao mesmo tempo que nós estamos vendo um desgoverno que chama-se de governo dos pobres, que se importa com os pobres, mas faz desmando com o dinheiro público, né? Você não vê importância nenhuma, não vê desejo nenhum de melhorar a vida dos brasileiros. Mas, em contrapartida, nós temos a oposição que está se deteriorando também, né? O bolsonarismo está se enfraquecendo. A pergunta que fica é: o que será de nós? Como será 2026? Se nós estamos vivendo um governo que esbanja, né? A Janja, as pessoas já até apelidaram ela de esbanja, né? Que esbanja o dinheiro público. Esse é o governo que nós estamos vivendo. O Brasil está quebrado, falando-se de economia. E aí nós não temos uma oposição para melhorar o Brasil. O bolsonarismo, que era a oposição ferrenha, forte, que tinha muita possibilidade de ganhar, nós estamos vendo se deteriorando e se enfraquecendo, porque está brigando entre si. Eduardo Bolsonaro, lá dos Estados Unidos, está xingando todo mundo. O senador Cleitinho, que foi um grande aliado, parece que está recuou, agora voltou dizendo que errou, pedindo perdão e tal. Está uma discussão terrível. Sim, eles conseguiram minar e dividir a direita brasileira, que é totalmente diferente da esquerda. A esquerda é uma religião, é uma filosofia. Uma seita, né? Por exemplo, me diz um deputado, vereador, prefeito, governador que foi a favor do que o Castro fez no Rio de Janeiro de esquerda. Me diz um. Não tem. Eles se blindaram e todos se defenderam e criaram a narrativa que aquilo ali foi um genocídio e tal. A direita, a busca por essa aliança agora, né? Quem será o presidente, qual chapa, qual partido, o que eu vou fazer, enquanto os deputados e senadores, principalmente para Senado, está uma guerra. Por exemplo, Santa Catarina, que o Carlos Bolsonaro quer vir a senador, está uma guerra. E tem um monte de prefeito do PL dizendo: vem para cá que você vai passar vergonha. Porque já tinha candidata, aí tinha um acordo com o PP do Esperidião Amin, que viria o Amin e uma menina lá, e agora iria vir o Amin e o Carlos. Aí eles estão tirando o Amin da chapa para vir 2 do PL. Você está entendendo a visão? E aí gera um monte de contrito, de alianças, e vai se deflagrando enquanto a esquerda está parada só vendo o circo pegar fogo. Você está entendendo? E infelizmente no Brasil, assim, porque a obsessão pelo poder faz as pessoas trair os aliados. E aí tem muito político hoje que está abrindo mão do Bolsonaro, que só está onde está por causa dele. Verdade. Entre aspas, é falta de lealdade. Só que existe outra coisa na política que eu bato que o povo não enxerga. Quem manda no político é o partido. O partido não tem... O cara não tem liberdade. Pastor, o senhor por isso que eu acredito que vai vazar muita gente do PL. O senhor falou aí sobre falta de lealdade, mas vem cá. Falta de lealdade do político para com o Bolsonaro ou do Bolsonaro para com o político? Vamos pegar o governo Bolsonaro. Um dos caras que mais deu sangue para a campanha eleitoral do Bolsonaro foi o Magno Malta. O que Magno Malta foi no governo do Bolsonaro? Mas voltou para o Senado. Voltou para o Senado porque ele veio como candidato. Mas na primeira eleição do candidatura do Bolsonaro, Magno Malta deixou de fazer a sua campanha em Vitória para fazer campanha e viajar pelo Brasil para o Bolsonaro. Só que mas Magno Malta continua sendo um aliado. Ele não ganhou o ministério. Continua sendo aliado como uma pessoa leal. Mas o Magno Malta, se desse um chute no Bolsonaro hoje,
ninguém ia ficar contra ele, porque o Bolsonaro parece que lembrou de todo mundo no governo, mas não lembrou do Magno Malta, que sempre dele. foi atuante, sempre foi trabalhador. Existe algo, por exemplo, eu fui em Brasília algumas vezes no governo Bolsonaro, então imagine que você está desempenhando teu papel. O Bolsonaro não te dava privilégio, na mente dele você não estava fazendo mais do que a tua obrigação. E na política não funciona assim. Você está entendendo? Existem os favores. Então, e existe a questão partidária. Então tem muita coisa. Não estamos aqui defendendo também, né? A gente é muito pesado hoje, né? Você falar Bolsonaro, falar. Parece que eles sepultaram o cara vivo e não querem mais que nem cite o nome do Bolsonaro. Pois é. Mas, pelo que dá a entender, é o seguinte: já existia, e eu vou falar aqui, um acordo para o Bolsonaro abrir mão da candidatura e já ceder ao Tarcísio. Por mais que não pareça que o Tarcísio já foi visitar ele algumas vezes, mas o Eduardo Bolsonaro esses dias deixou claro que o Tarcísio é o candidato do sistema. E o que acontece? O Bolsonaro não cedeu à pressão, acreditando que poderia voltar ou poderia indicar alguém. Olha para onde ele está indo. E o que está chocando, até eu vi, é Chikini, né? O Chikini, Jeffrey Chikini. Ele falou algo muito sério. Enquanto a direita tá lutando por aliança política para a candidatura de senador deputado, não tem mais recurso para o Bolsonaro. A probabilidade dele ir para a cadeia esse ano ainda é 95%. E os médicos já disseram que ele não vai aguentar a papuda. E o Alexandre de Moraes não quis nem fazer exame, né? Para comprovar que ele não poderia. Cruel o Moraes, né? Então existe o lado pessoal do Moraes, existe algo que o Bolsonaro fez que desagradou muito, não o Moraes em si, mas um sistema, e eles estão querendo vingança. A esquerda é sanguinária. E essa vingança pode levar até o Bolsonaro à morte. A óbito. E aí vem o quê? Eles estão, eu já falei aqui, eles prepararam a mente do brasileiro, tá? Primeiro colocaram a tornozeleira, depois prisão domiciliar. O povo já está acostumado a não ver mais ele. E se ele for para cadeia, não vai ter a comoção. Se eles pegassem o Bolsonaro e já levassem direto para cadeia... O Brasil parava. Parava. Só que agora a mente do povo... E outra coisa que eu tô vendo, tá? Tem muita gente de direita falando mal do Bolsonaro. Mas aí Você já reparou isso? Eu não sei. Mas essa questão que o senhor falou dos aliados, nesse momento aí, recuando do Bolsonaro. Isso está dando o quê? Mais uma ideia de que Bolsonaro não atendeu às expectativas dos seus próprios aliados. Sim. Logo, as pessoas que votaram lá num deputado, num senador que era bolsonarista e está vendo agora o seu candidato eleito recuando da lealdade a Bolsonaro, eles não vão gerar comoção nenhuma, não vão parar o Brasil. Essa seria a ideia caso o Bolsonaro fosse preso, né? E é fato isso que você falou aí agora. E aí agora eles conseguiram minar a direita. Porque uma campanha de deputado e senador é muito cara. Os acordos que estão sendo feitos são absurdos. E existe secretamente infiltração da esquerda, sabendo de tudo e infiltrando em tudo, para que haja essa bagunça. Para que haja essa divisão e não haja uma unidade na direita. E aí, eu vou dizer, Fábio, a visão política 2026. 2026 é um ano que quem faz negócio aproveita, que vai ser tudo mascarado, eles vão jorrar dinheiro, vão quebrar mais ainda, vão arrecadar muito mais ainda e vão, né, para fazer um negócio virar para dizer que tá uma maravilha o Brasil. Só que o Brasil é reflexo da América. E isso é o quê? Donald Trump perdeu, invadiram o Capitólio. Bolsonaro perdeu, invadiram o Capitólio. Biden quebrou os Estados Unidos, elevou a dívida americana, que estava em bilhões, para 37 trilhões em 4 anos. Gastou tudo e mais um pouco que podia. E entregou a América quebrada para o Donald Trump, que está lá sufocado para conseguir colocar essa dívida em ordem. Aí, Brasil, aconteceu a mesma coisa. Bolsonaro perdeu e invadiram o Congresso. O Lula quebrou o Brasil já. Todo mundo sabe disso. Qualquer pessoa que você conversa, que trabalha com economia, vê que não tem mais.
Então tá tudo maquiado. E o que acontece? Vai vir alguém de direita e... Mas, diante desse cenário, será que vem Sim, alguém de direita, vai pastor? vir. Porque o Bolsonaro... Será que o Bolsonaro tem esperança de se tornar elegível? Porque Não, ele ele vai pontuar que a ceder primeira e- opção é Jair, a segunda Messias, a terceira Bolsonaro. E essa discussão... Me libera. Essa discussão aí terrível entre Eduardo Bolsonaro e os seus aliados, ele debatendo agora, brigando em público com o Paulo Figueiredo, que foi um grande aliado do governo Bolsonaro, discutindo direto com todos os outros, criticando Tarcísio. É porque ele tá vendo que eles ficaram sem espaço, estão ficando sem espaço. A questão é, eles estão ficando sem espaço. O sistema tá silenciosamente colocando eles para fora. Essa é a ideia. Então, e o que é? O Tarcísio é o candidato, presta atenção, porque o povo tá cansado dessa polarização. E o Tarcísio, ele vem como um pacificador no meio de tudo isso aí. O Tarcísio seria uma melancia, verde por fora e vermelho por dentro? Pode ser. Porque o Tarcísio foi aliado da Dilma, né? Lá atrás. E só que é um cara, hoje, infelizmente, na minha visão, o Ratinho Júnior seria o cara para ser presidente do Brasil. Mas não Pelo que tem ele fez, força não, né? Só que ele não tem a articulação que o Tarcísio é aliado de Temer, o Tarcísio é aliado de Kassab, o Tarcísio é aliado do bispo da Universal, Edir Macedo, E outra coisa, o Tarcísio que está em São é Paulo, né? democrata. O Tarcísio é aliado de Aécio Neves. Ele tem aliança com toda essa cúpula aí, tão já bajulando ele. Ele sabe conversar com todos, né? O erro do Bolsonaro. Que ele articula, ele não seria agressivo, ele não seria um cara agressivo. Talvez, como presidente, nem impeachment ministro iria. Ia dar anistia pro Bolsonaro, Ia dar anistia a Bolsonaro a todo mundo. pros 8 de janeiro. E pacificava e o povo acabou. Temos o nosso Messias. Porque essa polarização é a melhor forma de gerar caos. Ela adoeceu um monte de gente. Um monte de gente tem um monte de gente com certeza que vai ver isso aqui e vai ficar batendo na gente. Até porque... Porque é tão cego. E tem uma fala que tu costuma dizer aqui no podcast que eu acho que o povo não entende. Porque nós bate na esquerda e nós batemos também na direita. Se o Bolsonaro se tornar elegível hoje, eu voto nele em 2026. Com certeza. Mas discordo de muitas atitudes do Bolsonaro. Sim. Mas é o cara que tem meu voto. Mas a gente pontua os erros da direita e vive pontuando os erros da esquerda. Mostrando, escancarando. Né? Até porque o que a gente acha que a solução para o Brasil não está em um governo, está em Jesus, né? Em Tu falou até arrependimento. isso numa pregação aí, né, pastor? Confrontado depois, né? As pessoas acham que o reino de Deus está submisso à política, mas a política está submissa ao reino de Deus. A igreja está acima desse sistema todo. E já houve um desgaste imenso. Os pastores também estão bem ressabiados sobre isso, tá? Porque a perda foi gigantesca. Isso saiu em pesquisa, foi 4 milhões de evangélicos que saíram da igreja por causa de política. E muitos deles não voltam mais, né? Muitos pastores perderam rebanhos, perderam tudo que tinham porque ficaram cegos na questão política. E viram que as coisas não são meio assim. Deus permitiu muita coisa acontecer no Brasil. E é Deus que permitiu. Porque senão a gente vai contra a Bíblia. Toda a autoridade é constituída por quem? Por Deus. Então não tem. Se Deus colocou Nabucodonosor para levar Israel para o cativeiro, Deus permitiu que o Lula entrasse para que a igreja enxergasse coisas que não estava enxergando. E, infelizmente, muita gente não enxergou nada ainda. Está cego. Então, a gente precisa entender. E aí a gente tem que entender. Esquerda e direita são braços de um comando. Para a igreja, é melhor que a direita esteja no poder, porque a direita sempre foi conservadora e a esquerda sempre bagunceira. E a gente tem que pensar. Eu acho que a política brasileira, entrando quem entrar, vai pegar um país quebrado de direita. E o Marçal, parece que foi absolvido agora, né? De 8 anos de inelegibilidade. Mas Em o um dos presidente ele processos, não vem. né? Ele não vem. Talvez venha como Senado, né? Não tem força também para... Uma campanha de presidente.
Pastor, ainda são 11h46, pastor. Vamos. Ainda são 11h46. Nós temos 14 minutos aqui. Pastor Cardoso é uma benção, chegou de viagem agora lá do Maranhão, né, pastor? E veio direto aqui pro Eu Acredito Podcast. Eu quero almoçar com meus filhos, irmão. É isso aí, tem que estar em casa. Tá priorizando a família, viu? Não tá priorizando o Eu Acredito Podcast. Tá certo. Minha família é mais importante. É claro que é, viu? Obrigado, pastor Cardoso. Você que chegou em nosso canal, não é inscrito aí, verifica a inscrição aí agora, dá uma olhadinha. Você tá inscrito? Permaneça inscrito conosco. Se você não tiver inscrito, se inscreve em nosso canal. Aí agora nos ajude a bater 400 mil inscritos ainda em 2025. Você pode fazer parte disso, você se inscrevendo e compartilhar com seus amigos, em seus grupos de WhatsApp ou de outras redes sociais, dizendo, pessoal, se inscreve aí nesse canal, é uma bênção. Diariamente tem podcasts extraordinários, fala sobre tudo. Então faça isso e nos ajuda a chegar a 400 mil inscritos ainda em 2025. Este é o nosso propósito e você pode nos ajudar. Verificou as inscrições? Não está inscrito? Se inscreve. Nesse podcast aqui, nós temos 600 pessoas aqui nos acompanhando. Quanto tá os likes aí, Léo? Dá para ver? 600 pessoas. E se tiver 200 likes, tem quanto? 285. Olha só, gente, 600 pessoas e tem 285 likes. Me ajuda aí, né? Pelo amor de Deus. É gratuito esse conteúdo aqui, abençoado, abençoador, cheio de informações para você. Então, vamos subir aí para 500, no mínimo, de like aí, porque você fazendo isso, o podcast, ou melhor, a plataforma vai dizer e entender que o nosso podcast é relevante e por si só vai recomendar para mais pessoas. Já deixou o seu like? Muito obrigado por sua audiência e interação. Agora você que quer melhorar o seu entendimento, quer melhorar a sua leitura, os livros nos ajudam no nosso poder de intelectualidade, até nos nossos vernáculos linguísticos. E talvez você não tenha um método de leitura específico para aperfeiçoar você em seu entendimento, em sua intelectualidade e até na sua leitura. Por este motivo, a Faculdade Teológica Bethesda, juntamente com o pastor César Cavalcante, criou um método chamado de Meus Livros, Meus Mentores. Dentro deste método tem um curso chamado de Leitura Assertiva, onde de forma quinzenal, né, de 15 em 15, o pastor César Cavalcante vai estar destrinchando com os participantes desta comunidade a leitura de um livro específico, levando você a um entendimento maior, a um conhecimento melhor sobre o livro em que eles estarão conversando mensalmente. Nós temos um anúncio para passar aqui da Faculdade Teológica Bethesda e você pode fazer parte da comunidade Meus Livros, Meus Mentores, indo na descrição aqui deste podcast e clicar no link. Clica no link e adquira o curso Leitura Assertiva e faça parte também da comunidade Meus Livros, Meus Mentores da FTB, juntamente com o pastor César Cavalcante. Olha só o anúncio que nós temos e já estaremos de volta encerrando este episódio de hoje. Você compra livros e não consegue ler? Começa a leitura, mas nunca termina? Precisa voltar várias vezes às páginas anteriores? Lê e depois já esqueceu o que leu? Acredite, a maioria das pessoas é assim. E não, o problema não é falta de inteligência, é falta de método. Chegou a hora de transformar de vez sua forma de ler. Participe da comunidade Meus Livros, Meus Mentores. Homens e mulheres comprometidos com uma formação intelectual mais profunda, aprendendo juntos por meio dos livros. A FTB, eleita pela AETAL como escola modelo, recebendo o certificado de melhor escola de teologia do Brasil em 2025. Curadoria, Pastor César Cavalcante. Você não escolheu sua origem, seus pais ou sua cultura, mas pode escolher seus mentores. Por apenas R$ 29,70 por mês, você faz parte da comunidade. Livros novos a cada quinzena. Encontro ao vivo no fim do mês para discutir as leituras. E entrando agora, você ganha 2 cursos gratuitos. Lendo com Excelência, Leitura Assertiva. Os livros são a maneira mais segura,
prática e acessível de subir nos ombros de gigantes. Não seja mais um acumulador de livros. Dê um passo à frente e mude sua história. Entre agora pelo link na descrição. Comunidade Meus Livros, Meus Mentores. Faculdade Teológica Bethesda. Moldando vocacionados. É isso aí, pessoal. Nós estamos de volta e também já estamos partindo no dia de hoje, mas amanhã, com a graça de Deus, estaremos de volta. Amém. Pastor Cardoso, eu tenho mais assuntos para tratar. Não, aqui, vamos embora, pastor. vamos embora. Ô, pastor, olha só. Rapidinho, pastor. Você fala. Rapidinho, pastor. Fala. Ô, pastor, Vou levantar e vou embora. tem um pastor que eu gosto muito dele no Brasil, o pastor Eliseu Rodrigues. Na minha visão, é um mestre, um biblicista, um grande pregador que nós temos no Brasil hoje. Uma voz profética ativa. Tem muitos defeitos também. Eu já tive algumas divergências com o pastor Eliseu. Veio agora uma situação que, por conta da logística, ele não conseguiu atender uma agenda em certa região. E ele foi exposto pelo pastor lá. Só que não é a primeira vez que acontece. E eu acredito que, devido a demandas de agendas, como de alguém igual o pastor Eliseu, precisa estar tomando muito cuidado com essa logística, porque existem pessoas que colocam expectativas e não entendem quando fura, e ele não consegue chegar na agenda. Aí vai para portais que exercem um trabalho também e são necessários, como o Fuxico Gospel, que exerce um trabalho legal de jornalismo, expondo o que acontece nos bastidores da igreja. Mas acaba sendo desgastante e desidrata o ministro, como no caso do pastor Eliseu, que acaba sendo exposto. Eu depositei o dinheiro, eu fiz o adiantamento do pagamento. O pastor, no caso, falou bem assim, eu contratei. Poxa, é pesado, né? Eu contratei o pastor para vir pregar aqui. Pô, o pregador agora está sendo contratado e não convidado. Na realidade tem que ver, porque assim, que nem agora, eu vou dar meu exemplo. Eu preguei em Belém, sexta e sábado. Aí eu saí sábado de madrugada de Belém, fui para o aeroporto lá, é até no Maranhão esse aeroporto, fui para São Luís. A agenda bateu. Você tá aí, por causa cheguei 5 horas da manhã. Eu saí de Imperatriz, vim do Belém, 3 horas de carro, embarquei em Imperatriz e vim para São Luís, Curitiba. São agendas casadas, mas muitas das vezes não tem... muitas vezes ele tinha uma outra agenda e não batia não tinha voo, não tinha, tem que ver porque tem casos e casos. Porque muitas das vezes a gente pode estar aqui criticando sem saber se foi isso que aconteceu, né? Agora, é muito complicado você estar com um evento marcado, se foi em cima da hora, desmarcar. Ele poderia ter visto antes. E aí entra naquela questão, será que não surgiu uma agenda melhor? Para ele ter abandonado o pastor, né? Pode ser essa questão de logística, de não dar certo os voos, e ele iria perder outro compromisso e preferiu abrir mão de um e devolver o dinheiro. Pelo que eu entendo, ele devolve, né? É para devolver, né? Mas eu não acredito que seja por uma agenda melhor, porque se o pregador fizer isso, principalmente público, igual o pastor Eliseu Rodrigues, Ele se quer, pode né? estar no recôndito do Brasil, a pessoa vai saber que ele esteve em uma agenda... Ele foi pregar. Ele foi pregar em outro lugar. Então, eu não acredito. Mas pode acontecer também do quê? A logística não bateu, o cara não conseguiu chegar, aí praticamente não deu tempo, precisou voltar para casa, aí ali alguém falou, ô, pastor Eliseu, tá aqui? Vem pregar aqui. Aí o cara vai, entendeu? Aí o cara perde a mesa, que vai ver ele pregando e acha que tá ganhando mais do que... Mas assim, infelizmente a indústria gospel, e aí vamos por essa, eu contratei, né? Essa expressão do próprio pastor para alguém que ele convidou, contratei, eu acho muito pesado, né? Porque na realidade, quando a pessoa ela tá pagando por algo, ela acha que tem direito. É essa a questão, né? Então, assim, cada pregador, né? O pastor Eliseu tem o seu meio de trabalhar, né? Mas, infelizmente, a gente tá vendo que qualquer coisa hoje gera desgaste, né? As pessoas... A gente tá num tempo que as pessoas só pegam o lado
Ninguém foi perguntar para ele, eu não sei se ele já se justificou sobre isso, mas a gente só ouve o lado ruim da história. E parece que as pessoas só querem absorver o ruim e não querem enxergar as coisas num todo, de ouvir o outro lado. Agora vamos pontuar aqui. Ele errou. Se ele errou. Pô, quantas vezes o cara acertou, pô? Quantas vezes ele foi assertivo? E aí o povo quer destruir o cara. E muitas das vezes é isso. É aeroporto, é a cidade que ele foi agendado é longe do aeroporto. Tem um monte de questões. A esposa acabou de dar luz a um filho. E aí as pessoas querem denegrir mesmo. A gente está num momento hoje que, infelizmente, você pode fazer 99 coisas certas. É aquela errada que vai o povo quer o errado do que aplaudir o que você faz de certo. E outra coisa, é por isso que está na vitrine. Você tem que estar preparado para isso. É complicado, você se torna um alvo muito fácil das pessoas, porque os mesmos que te aplaudem quando você entra em Jerusalém e diz Hosana nas alturas, é o mesmo que vai te crucificar quando as coisas não tiverem... Da maneira que ele pensa que tem que estar, né? Ou quando não vem as claras, né? Não vem de forma clara. Ou seja, há uma informação aqui, a outra informação ali, que vira uma confusão, e aí chega na pessoa, ela não está entendendo nada, mas ela quer emitir a sua opinião. Ah, não, é um mercenário. Não, é um mercantilista. Ah, não, trocou uma agenda de uma igreja pequena por uma igreja maior. E aí, desse jeito, vai desgastando também a pessoa. É por isso que os ministros sofrem muito com doenças na alma, né? Ansiedade, depressão. Hoje, se a pessoa não estiver bem psicologicamente, precisa ver quem é avisado, quem ele, né? Que nem ele tem uma rede social pesada, né? É ataque todo dia, não tem como. E se a pessoa não tiver psicológico para dar risada de tudo isso, falar, isso não me afeta em nada, porque eu sei quem eu sou e sou filho de Deus. E eu acredito que o pastor Eliseu tem essa postura. Vão gritar e não vai afetar em nada quem ele é e não vai afetar nada na agenda dele. É muito concorrido. Não afeta, mas desidrata, né? Porque assim, ainda que o pastor Eliseu, a gente já está encerrando, pastor, tem um público muito grande, o público do Eliseu, ele tem... Sim, fidelizado. Fidelizado, né? Mas ocorrendo um aqui, outro ali, uma outra situação lá, isso desgasta, desidrata, né? Então chega um momento que não é apenas o público dele que fica ciente, que o defende. Chega pessoas que não gostam, não é simpatizante, começou a gostar, mas ainda tem aquele pé atrás, aí de repente vai desgastando, desidratando a pessoa. Então é bom tomar cuidado. Eu espero que o pastor Eliseu Rodrigues e o Isael ali do Fuxico Gospel se resolvam da melhor forma possível. O pastor Eliseu com um ministério extraordinário. O Isael Nascimento com uma plataforma que acaba sendo necessária para esse tempo que nós estamos vivendo na igreja. Porque se não houver alguém que expõe o lado ruim também do que acontece em nosso meio, as coisas podem piorar ainda, né? Há uma democracia, né? Que o povo queria por democracia. Eu falei isso ontem, o pessoal começou a me xingar. Porque o cara é necessário e não sei o quê. O pessoal quer que eu fique xingando, fugir com o gospel e tal. Eu posso discordar de muitas coisas que o cara vai... Mas entendo que é um trabalho jornalístico. Eu entendo que é um trabalho jornalístico e se faz necessário para esse tempo da igreja, né? E gera um posicionamento, né? Ninguém quer estar lá. Você gostaria de estar sendo falado numa live a todo momento? Ele me destruiu lá, aquele miserável. Você gostaria de estar lá? Como é que é o nome dele? É Isael. Deus abençoe Isael. Você gostaria de estar lá de novo? Não é bom. Não é bom, não. Então ele equilibra muita gente. Eu vou cuidar para não cair lá. Ele falou assim, eu falo... A gente entra em contato quando é pra falar mal. Quando é pra falar bem, não precisa entrar em contato. Eu vou entrar em contato com o cara e falar, a gente tá fazendo uma matéria pra falar bem de você aqui, libera. Mas é isso aí, pessoal. Eu vou nessa. Amanhã, com a graça de Deus, às 14 horas, estaremos de volta com o apóstolo André Azevedo. Pastor Carlos, vamos lá almoçar com a família. Deus abençoe. Tamo junto. Amém. Eu acredito. Pastor Fábio, Eu Acredito Podcast, toda a galera que acompanha esse grande podcast no Brasil. Aqui, pastor César Cavalcante. Tem uma novidade para vocês. A Faculdade Teológica Bethesda, da FTB, entrou na Black Friday. Sabe o que isso significa?
que agora você consegue fazer os cursos da FTB com até 90% de desconto. Você já conhece o material didático da faculdade, você já sabe os diferenciais, a FTB tem audiobook, mentoria teológica, tutoria, estágio supervisionado, tantos diferenciais que não dá para falar aqui em tão pouco tempo. Mas agora, eu quero dizer para você que é possível se inscrever na faculdade, fazer o curso de teologia, alcançar a sua formação, pagando com até 90% de desconto. Essa promoção é limitadíssima Black Friday e para participar é só entrar no grupo do WhatsApp. Lá no grupo a nossa equipe explica como vai funcionar e também você vai concorrer a um iPhone 17 Pro participando da Black Friday 2025. Não é só isso não. Além do iPhone, você também concorre a uma viagem para Israel com tudo pago. Se você quer estudar a teologia de quebra e ainda sair ganhando, essa é a única oportunidade que você tem. É só clicar no link aqui da descrição do vídeo e participar do grupo exclusivo. Assim que encher o grupo, eu explico como funciona. Te vejo daqui a pouquinho lá no grupo.